Boa tarde a todos. Que a paz e o amor do nosso Mestre Jesus e de nossa Mãe Maria esteja conosco, sempre. Hoje está gostoso, né? Para quem gosta, o friozinho tá bom, a chuvinha é bem-vinda. Antes de nós começarmos a mensagem de hoje, eu quero agradecer à direção da casa pela oportunidade do estudo e de poder estar aqui para trazer o pouco que eu consegui com muita ousadia, né, Cleide? Como a Cleide disse numa palestra dela, falar sobre Maria, muita ousadia. Mas ela perdoa, ela sabe. E eu agradeço muito e é muito bom estar aqui com vocês. Então, hoje, nós vamos falar sobre esse espírito de luz, que aqui entre nós chamamos de Maria de Nazaré. E era o capítulo, não é o capítulo 14, hoje é a última segunda-feira do Evangelho. Então, quem passou antes, nas segundas-feiras, na quarta, quinta, sábado, falou sobre esse capítulo. Foi falado sobre a responsabilidade de pais com filhos, filhos com pais, o compromisso que a gente assume na espiritualidade. E eu resolvi falar sobre Maria, porque ela é a nossa mãe. E no momento da humanidade, há muito tempo atrás, quando foi preciso vir alguém para exemplificar para nós o amor incondicional, né? Veio Jesus. E para que Jesus viesse entre nós, tinha uma mãe. Porque as leis do planeta não são derrogadas, né? Sempre são cumpridas. Então, Maria veio para ser a mãe de Jesus. Há um livro de Miramês, Maria de Nazaré, que conta como foi a trajetória desse espírito de luz vindo de altas esferas até poder ocupar um corpo físico para servir de mãe de Jesus. É muito bonito. Eu procurei também, no livro Maria de Nazaré, de Roque Jacinto, na Federação Espírita do Estado de São Paulo, e no livro Lázaro Redivivo, de Humberto de Campos. E eu pensei uma frase do Evangelho. Eis aqui a serva do Senhor. Faça-se em mim segundo a tua palavra. Então, Maria teve a missão de trazer Jesus ao mundo, espírito evoluído que já na espiritualidade, fazendo parte de um grupo de entidades angélicas, foi escolhido para auxiliar a vinda do Cristo em sua missão de libertação pelo amor. E ela, mocinha ainda, recebe a visita inesperada de um mensageiro de Deus que lhe traz um convite. Alegra-te, lhe diz o anjo. Foste escolhida para colaborar na realização dos desígnios de Deus para a humanidade. Foste escolhida para gerar em seu ventre o Mestre da Luz, que virá para semear os ensinamentos evangélicos no coração humano. E ela acolhe com alegria o dom desse encontro pessoal com o Senhor e se doa inteiramente a esse projeto desconhecido, pois ela confia plenamente no amor de Deus. Eis aqui a serva do Senhor. Esse eis aqui, generoso e total, assim Maria se coloca decididamente a serviço de Deus. Ela não pede explicações ao anjo. Ela não pede para saber as consequências desse aceite dela, nem se ela iria ganhar alguma coisa com isso. Simplesmente ela aceita o cargo, assumindo uma das missões mais difíceis nesse nosso mundo. Conduzir os passos de Jesus
até que ele pudesse pessoalmente conduzir toda a humanidade. E assim vai se desenvolvendo a missão de Maria, com sua dedicação, amor, carinho, compreensão e principalmente renúncia para com Jesus. Sempre falando pouco, ela o acompanha em quase todos os momentos mais fundamentais da sua vida e do seu ministério. Maria tinha a clara percepção, embora essa percepção estivesse um pouco dificultada pela reencarnação, né, desse espírito na carne, que a estrada dela seria muito difícil acompanhando o seu filho. E ela então sofria quando Jesus se ausentava para suas pregações em cidades vizinhas, mas também ela se alegrava com a sua volta, embora soubesse que com suas palavras e atos ele estava desagradando a muita gente. E esses que não compreenderam, esses poderosos que temeram Jesus por razões equivocadas, o silenciaram. Eles retribuíram o amor de Jesus com sofrimento e dor. Quando João, apóstolo de Jesus, veio avisar Maria que o mestre estava detido, o coração materno se entristeceu, mas se recolheu em preces e rogou ao Senhor Supremo que o poupasse. Entretanto, João voltou horas depois e lhe disse que o Messias estava encarcerado. O que fez Maria? Ela regressou à oração em silêncio, novamente implorando ao Pai Celestial que poupasse Jesus. Maria procurou as autoridades de Jerusalém. Tentou ver Jesus na prisão, mas ela não conseguiu. Naquela época, a mulher não tinha tantas regalias como temos nós agora. E sempre se refugiava nas preces, alternando angústia e confiança. João era o que trazia as notícias para ela. Ele foi comunicar a ela que os sacerdotes haviam acusado Jesus e que Pilatos tinha enviado Jesus a Herodes para o julgamento. E Maria foi seguindo Jesus pelas ruas, sempre pedindo aos céus que Deus modificasse os acontecimentos, que Deus tocasse a alma de Herodes para livrar Jesus. Mesmo vendo o filho naquele estado, ferido, maltratado, insultado, ela não se deixava abater na fé. Contudo, o governador romano convidou o povo para que escolhesse entre Jesus e Barrabás. E aí Maria se alegrou, ou teve esperança, que o povo que ia decidir. E o povo, Jesus só fazia o bem, então o povo ia decidir por Jesus, não por Barrabás, que era sabidamente um malfeitor. Mas como nós sabemos, né, da história, o povo escolheu Barrabás. E aí Maria se perguntava: onde está o Eterno que não me ouve as orações? Essa é a mãe, né, perguntando pelo sofrimento do filho. Onde estão os anjos que me falaram em luminosas promessas? Mas assim mesmo ela seguiu Jesus enquanto ele carregava a cruz. Tentou ajudar, mas não deixavam ela nem chegar perto dele. A sua angústia foi aumentando quando lembrou-se de Abraão, um outro profeta. Quer dizer, Jesus não é profeta, né? É o nosso Jesus, nosso mestre, mas Abraão era um profeta. Noutro tempo, movido pela voz de Deus, atendendo a um pedido de Deus que ele ouviu, conduzia o seu filho ao sacrifício. Mas no instante derradeiro, Deus falou para Abraão: não faça isso, pode ir embora para casa. E Abraão voltou com o filho para casa. E Maria ainda tinha essa esperança: não, Deus vai fazer o mesmo comigo, né? Ele não vai
sofrer a penalidade e vai voltar para o ministério dele. Mas, desalentada, ela viu Jesus ser erguido na cruz. Ela ouviu a sua voz recomendando a João que cuidasse dela e ouviu as últimas palavras de Jesus. Maria, então, ela se recordou da visita do anjo há tempos atrás. Ela escutou a saudação que o anjo fez a ela, né? Ave Maria. E uma força misteriosa dominou o espírito de Maria. Sim, Jesus era o seu filho. Todavia, antes de tudo, ele era o mensageiro de Deus. Ela possuía desejos humanos, mas o Supremo Senhor do universo guardava eternos e insondáveis desígnios. O carinho materno poderia sofrer, contudo, a vontade celeste estava em festa. Podia haver lágrimas nos olhos de Maria, com certeza, mas havia festas no reino de Deus pela missão que Jesus tinha vindo começar. Não por ele, né? Mas por nós. Aparentemente, Maria não foi atendida em suas preces, mas certo é que Deus a atendeu sim. Não segundo os anseios de mãe, mas sim de acordo com os planos de Deus. E Maria, então, compreendendo a perfeição, a misericórdia e justiça da vontade de Deus, ajoelhou-se aos pés da cruz e, contemplando o filho morto, repetiu as inesquecíveis afirmações: Senhor, eis aqui a tua serva, cumpra-se em mim segundo sua palavra. Após esses acontecimentos, os discípulos de Jesus se dispersaram por diferentes lugares para levar a boa nova, tudo o que eles tinham aprendido, ouvido com Jesus. E Maria foi se abrigar junto a parentes próximos. O momento era bem doloroso, né? Bem difícil. O tempo foi passando e Maria sentia a saudade, a falta de Jesus era imensa. Ela se recordava dele, chorava, mas nunca perdeu a fé. Até que João, cumprindo o pedido que Jesus tinha feito a ele, foi buscar Maria para morar, tomar conta dela, numa casinha, numa cidadezinha chamada Éfeso. Uma casinha modesta no alto de uma colina, e ali distante, ela e João se acomodaram, estabeleceram um pouso e refúgio aos desamparados. Maria estava feliz, e em algumas semanas a casa já havia se transformado. João comentava aos que ali iam procurar as verdades evangélicas que ele tinha aprendido com Jesus. E Maria contava as suas lembranças sobre Jesus. Pensou que beleza? Sentar aos pés de Maria e ouvir ela falar de Jesus? Muito bom, né? Essa casa ficou sendo denominada a Casa da Santíssima. Eram filas de necessitados que ali iam procurando a cura, alimento e consolo. E numa noite fria, um homem maltrapilho subiu a colina em direção à casa da Santíssima. Cansado, bateu a porta, deixando-se escorregar até o chão. Maria o atendeu. Venha, entre, meu bom homem. Cabeça baixa, ele entrou e aceitou o prato de sopa quente. Você é a Santíssima Mãe de Jesus? Mas ele não olhava para Maria, ele não erguia o rosto. Eu sou Maria, sim. Você, quem é? Sou um perigoso assaltante, senhora. Um homem sem lei e sem piedade. Todos me temem. Maria se apiedou daquele farrapo humano, sentindo que em seu coração, no coração dessa criatura, havia angústia e solidão. Começou então a lhe falar de Jesus. E ele, chorando, disse: talvez a senhora venha a me odiar por ter me dado abrigo.
Eu fui o libertado pelo povo, o seu filho, o crucificado. Maria então o reconheceu e o abraçou. Não o odeio, Barrabás, e nem o temo, pois sei que foi Jesus que o trouxe aqui. E Barrabás ficou ali ajudando Maria, ajudando João. Quanta coisa temos ainda para falar, para saber desse espírito de altíssima envergadura, Maria de Nazaré. Quantas coisas maravilhosas, né? Pouco nosso tempo para poder falar sobre ela. Mas antes de terminar, vou deixar uma reflexão para nós. Eis a serva do Senhor. Para que nós possamos viver essa frase e acolher a palavra de Deus, assim como Maria fez, né? E logicamente guardando as devidas proporções entre nós e Maria. Como que nós faremos? Como que nós vamos atender o chamado de Deus nessa encarnação? Em outras nós não sabemos se atendemos ou não, mas nós vamos ter outras ainda. Como que nesta daqui nós já vamos poder ir aceitando, eis a serva do Senhor? Para vivermos essa frase, assim como Maria fez, nós com certeza nos sentimos frágeis, né? Com poucas forças, achamos que nós não vamos conseguir fazer, porque passar o que ela passou, né? Mas vamos fazer assim, vamos confiar mais no poder de Deus do que nas nossas próprias forças, porque quando a gente se põe a caminho, se põe à disposição de servir, as forças vêm. Então vamos confiar no poder de Deus. E assim, nós vamos conseguir fazer uma coisa que o mundo, acho que por um bom tempo esteve carecido, e agora muito mais. Nós estamos vivendo isso. Embora nós, pequeninos, frágeis, se nós estivermos conscientes do poder de Deus e da nossa missão, com Ele nos ajudando, Maria nos ajudando, através de nós vamos mostrar o que Jesus veio ensinar para nós, o amor. Então será entre nós, será na nossa família, será no escritório onde trabalhamos, na escola onde nossos filhos estudam, os nossos vizinhos, através de nós. Deus não nos pede muito mais do que nós conseguimos fazer. Então, através de nós vamos mostrar o amor de Jesus ao mundo. E Jesus veio ao mundo através de Maria. Uma boa reunião para todos. Boa tarde, muito obrigada.